Aí. Então, mais uma vez, bom dia a todos e todas, né? Hoje, segunda-feira, dia 7 de junho de 2021, né? Começando mais uma semana de trabalho, a semana que vai estar mais recheada aí de atividades, né? A gente não tem os feriados que nós tivemos durante a semana passada, então a gente vai ter que acostumar aí com a rotina um pouquinho mais puxada essa semana, mas aí vocês vão tirar de letra também. Praticamente não tem nada para fazer, né? Durante esses dias. Agora nós vamos começar nosso conteúdo aqui, desenvolvimento de sistemas, sobre até dar continuidade ao que a gente começou a estudar. O exercício foi passado, eu vi que muitos enviaram muito bem, né? Vocês estão de parabéns que enviaram aí na data certinha. Alguns que não fizeram, vocês podem entregar ainda essa semana, né? Então, até o final da semana eu vou estar corrigindo. Então, quem enviar antes da correção, eu vou considerar a nota normal ainda, né? Até porque vocês podem ter uma dificuldade ou outra de fazer e tudo, né? Podem tirar dúvidas para a gente, né? Quando tiverem, aí nós vamos estar respondendo assim que possível, né? Estou tentando responder as dúvidas de vocês aí o mais rápido possível. Às vezes, um feriado, né, ou no sábado, no domingo, assim, a gente não faz aquela resposta tão imediata, mas eu tento responder o mais rápido possível a vocês aí, beleza? Então, não deixem tirar dúvidas. Na hora que estiver fazendo exercício, deu alguma coisa, manda o contato para a gente para poder estar auxiliando aí. Eu não sei se esse ano a gente vai ter monitoria, provavelmente sim, mas normalmente eu peço monitor para essa disciplina, que é bem importante para vocês terem alguns encontros extras, né? Assim, também quando a gente estiver trabalhando presencialmente, fica muito melhor de vocês estudarem, né, com auxílio do colega. Então, assim que tiver esse programa aí, a gente vai estar colocando monitor também. Mas por enquanto, nós não recebemos nenhum contato sobre isso. Mas logo, logo deve ter novidades sobre isso aí. Beleza? Até então aqui, gente, nós estudamos as estruturas que a gente chama de sequenciais, que são aquelas operações básicas, e as estruturas condicionais, que são as verificações. Alguém quer tirar alguma dúvida de algum exercício específico que nós passamos, ou a gente pode continuar o conteúdo normalmente, né? Podem aproveitar esse momento para perguntar também. É importante que vocês façam isso. Aguardando. Se ninguém falar nada, eu considero que está tudo ok. Ótimo. Então, beleza. Tudo bom. Explicar todas aí é sacanagem, hein? Calma. Se tiver alguma específica, aí eu vou pegar, mas todas não. Todas é muito, muito genérico. Não tem nenhuma específica, né? Então, beleza, eu vou continuar. Acaba que vocês vão pegando isso aqui, ó, como eu falei, é sempre na prática, né? A partir do momento que vocês estiverem fazendo as outras atividades, vocês vão pegando até melhor essas outras que vocês fizeram primeiro. É tudo questão de prática mesmo. Ok? Bom dia, João Pedro. Então vamos lá. Eu vou projetar minha tela aqui e vou jogar essa telinha suas aqui de cima. Então eu vou estar acompanhando o chat aqui. Qualquer coisa vocês mandam uma mensagem aqui para nós. Opa, cadê meu mouse?
Então, a gente vai falar hoje sobre as estruturas de repetição, que são estruturas muito importantes para toda linguagem de programação. Então, quando a gente faz o uso dessa estrutura, a gente pode repetir uma quantidade de vezes uma sequência de instruções. Isso realmente é muito importante, porque facilita muito o desenvolvimento do nosso código e também a manutenção do nosso programa em alguns momentos, né? Então, a gente tem duas estruturas de repetição dentro do Python, né, da linguagem que a gente está estudando, que é a estrutura for e a estrutura while. Dentro dos algoritmos, vocês estudaram essas duas estruturas com nome diferentes, né? Então, o for é o para e o while é o enquanto. Então, a gente tem essas duas estruturas aí. Elas têm uma diferença entre elas, né, que a gente vai saber aqui agora, e relembrar até, que provavelmente vocês devem ter estudado algo semelhante também nesse sentido. Então, a primeira estrutura que a gente vai estudar aqui é a estrutura for, né, que é a estrutura para, que é a estrutura teoricamente mais usada, posso dizer que é mais simples também, porque ela tem uma sequência definida de vezes que eu vou repetir os comandos. Então, lá nos algoritmos, vocês davam mais ou menos assim, para x de 1 até 10, faça. Né? Então, vocês escreviam dessa forma. Agora, a gente vai escrever um pouquinho diferente, mas a ideia é sempre a mesma. Eu vou usar o comando for para fazer uma sequência de 1 a 10, de 1 a 100. Eu tenho um número sequencial. Então, a gente tem essa sequência definida aí. No Python, tem um detalhe que fala o seguinte: ela aceita não somente sequências estáticas, mas também sequências geradas por iteradores. O que significa isso? Que eu posso manipular a variável de controle, né, que seria, no caso, a maioria das vezes que a gente usa o x, para poder mudar a sequência dela de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4 e por aí vai. E dentro do próprio código eu posso fazer isso também. Tem algumas palavrinhas também que são especiais. Tem uma que chama break, que ele vai interromper a execução dessa estrutura de repetição. E tem um continue, que ele vai interromper os códigos para baixo e passa para a próxima repetição. Isso aí a gente vai entender melhor com os exemplos. E dentro do Python, a gente tem uma estrutura especial, que é o else, né? Que não é muito usada, não, mas ela pode ser usada quando o laço é interrompido, né? Por break, por break ele não aceita, mas quando a gente interrompe a execução da estrutura de repetição, ele executa as linhas que estão lá embaixo. Isso aí realmente não é muito comum, porque nenhuma das outras linguagens de programação tem isso. O pessoal está entrando na sala. Bom dia a todos aí que entraram agora. Eu não consegui acompanhar aqui direitinho os nomes de quem entrou, mas bom dia a todos. Então, vamos pegar os exemplos aqui. Vamos pegar os exemplos que fica mais fácil da gente entender. Né? A sintaxe aqui de construção do comando, né, do for é exatamente essa aqui. Mas eu vou fazer isso aqui para vocês na prática, que fica muito melhor. Vamos lá, qualquer coisa vocês colocam aí no chat, viu? Eu vou abrir aqui o CodeSculptor. Tem o link dele aqui? Acho que sim, né? Não, eu vou colocar até só o link do CodeSculptor mesmo. CodeSculptor 3. Ok.
Então, ele abre com esse exemplo aqui, né? Sempre a gente pega, eu dou um Ctrl A aqui, ó. Eu seleciono tudo, vou apagar. Né? Esse código que está aqui como exemplo, depois vocês vão conhecer um pouquinho melhor eles. Mas, por enquanto, eu não fico repassando esse código, porque ele é um pouquinho mais complexo. Né? Até a gente entender aí, a gente vai demorar algumas aulas. Então, vamos lá. Eu apaguei o código aqui e eu vou começar a fazer meu exemplo. Né? Como eu falei, a gente está trabalhando em estrutura de repetição. Vou colocar como comentário aqui, ó, estrutura de repetição, tirar o cedilha, para estrutura de repetição para, que é a estrutura, como eu falei, mais simples que nós temos. Qual é a característica dela? Uma sequência definida. Então, se eu quero fazer a impressão dos números de 1 a 10, o que eu faço aqui, ó? Coloco for, minúsculo, né? For, coloco o nome da variável que vai ser a variável de controle. Vou colocar x, né? Que é muito comum a gente usar x aqui. Coloco in range. Esse range aqui, ó, é para a gente determinar intervalo. Então, qual é o intervalo que eu quero seguir essa variável? Ela vai começar de quanto? Ela vai começar de 1, ok? Se eu quero mostrar uma sequência de 1 a 10, no Python aqui a gente tem que colocar 11. É sempre o número a mais. Por quê? Porque ele pega essa sequência começando desse número e terminando no número anterior a esse que está aqui no final. Então, ele só vai até 10, certo? Então, aqui é como se eu estivesse escrevendo assim, ó, para x de 1 a 10, beleza? 2 pontos. Esses 2 pontos, se você colocar 0 no lugar do 1, Evelyn, ele pode ser 10. Aí você pode colocar de 0 a 10. Porque se eu coloco 0, 1, 2, 3 até o 9, eu vou ter a impressão de 10 números. Né? Só tem um detalhe que eu vou ter que ficar somando para mostrar o número 1 e o número até o 10, né? Eu vou mostrar outro exemplo com essas sequências que você colocou aí. Então, para x em range de 1 a 11, né? Então, estou falando que eu vou de 1 a 10, na verdade. O que a gente tem que lembrar é isso, que esse número aqui final é sempre 1 a mais daquilo que a gente quer chegar. 2 pontos. Aqui a gente abre um bloco de construção, né? Um bloco de código aqui, ó. O que eu faço? Eu vou pressionar Enter, ele vai jogar minha setinha aqui mais à direita, porque eu estou falando que o que vai ser executado quando essa estrutura de repetição estiver ativa. Então, eu vou dar um print x aqui, que é bem simples. Ele vai imprimir o quê? O valor de x. Esse valor de x, ele vai começar inicialmente com 1, depois passa para 2, para 3, para 4, para 5, até chegar em 10 e parar. Então, eu vou executar aqui, ó, ele mostra para mim essa sequência já dessa forma. Ó. Então, quando eu clico no botãozinho de executar, ele mostra 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 10 e parar, beleza? Então, com essa simples estrutura, a gente fez essa sequência justamente por conta desse intervalo que nós colocamos aqui, ok? Então, isso aqui até lembrança mesmo dos algoritmos, né? Agora, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, essa sequência que a Evelyn falou, do 0, né? Então, se eu colocar aqui, ó, vou usar outra variável, mas aqui eu poderia usar o x também, né? Porque eu já terminei de usar ela. Então, colocar y em range 0 a 10. Se eu coloco 0 a 10, o que vai acontecer, ó? Ele vai gerar uma sequência para mim de 0 até 9. Quer ver, ó?
Ele fez a primeira sequência, de 1 a 10, que é desse comando aqui. E desse outro comando, ele fez essa outra sequência aqui, ó, de 0 a 9. Acaba que aqui tem 10 números, né? Se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nós temos 10 números aqui. Então, a gente tem aqui, ó, 0 a 10, tem 10 números, mas ele fica de 0 a 9, né, a sequência. Se eu quisesse mostrar essa mesma sequência que eu fiz aqui, ó, de 1 a 10, eu poderia pegar, colocar mais um, né, só para ter uma ideia aqui do que pode ser feito, né, a flexibilidade que nós temos, colocaria mais um, e ao invés de mostrar o 0, ele já mostra 1. Ao invés de mostrar o 9, ele mostra o 10 no final. Aí ele vai ter a mesma sequência que eu tinha antes. Olha lá, ó. 1 a 10. Agora, 1 a 10 também. Tá vendo? Só por conta desse mais um aqui. Vocês podem fazer assim, com essa sequência de 0 a 10? Pode, né? Só lembrando que se tiver que gerar um número nessa sequência de 1, começando 1, vocês vão ter que somar. Aqui já não precisa, né? Porque já começa com 1. Mas aí eu tenho que colocar o número a mais aqui no final. Isso é questão de preferências suas. É só lembrar que esse número aqui, ele sempre tem que ser um a mais. Porque normalmente nos algoritmos vocês escrevem isso de forma aberta, né? Você coloca assim, ó, eu quero de 1 a 10. Ele faz de 1 a 10 e acabou. Então, é mais tranquilo em relação a isso. Agora, para que servem as estruturas de repetição? Normalmente, é para a gente fazer aqui, ó, a impressão, leitura de um valor várias vezes, né? Então, colocar aqui, ó, print. Olha lá. Se eu coloco 1 a 4 aqui, quantas vezes que eu executo isso aqui? Essa linhazinha aqui, ó. 3 vezes. Muito bem, Érica. Muito bem. Olha lá, ó. Olá, olá, olá. Então, a gente rodou 3 vezes aqui, ó, essa mensagenzinha. Certo? Então, a estrutura de repetição, ela facilita muito a execução nossa de código, principalmente do que a gente for fazer. Aqui a gente está usando uma linha só para cada estrutura, né? Mas poderia ter várias. Só tem um detalhezinho aqui, ó. Quando eu tiver mais de uma linha, ela sempre tem que estar abaixo dessa, né? Então, aqui, ó. Ela tem que estar sempre na mesma margem. Aqui, porque se eu colocar fora da margem, se eu colocar o teste aqui, ó, fora da margem, ele não vai executar 3 vezes. Quer ver? Eu vou fazer esse teste aqui para vocês, ó. Olha lá, ó. Olá, teste. Olá, teste. Olá, teste. Ele está executando junto com olá, dentro da estrutura de repetição. Então, ele faz isso 3 vezes. Agora, se eu pego esse teste aqui, ó, e jogo aqui para esquerda e executo, ele não vai executar teste 3 vezes, porque esse teste agora está fora da estrutura de repetição. Aqui, ó, olá, 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 teste somente uma vez. Certo? Dá para entender isso aqui, gente? Essa organização desse bloco de código aí? Dá, né? Ótimo, muito bem. Porque essa aqui é a mesma ideia que nós tivemos lá na estrutura condicional, né? Coloca os 2 pontos, aquilo que vai ser executado quando aquela condição é verdadeira vai ficar nas linhas logo abaixo, só que recuados um pouquinho à direita. Aqui a gente usa esse mesmo princípio. Então, tudo que tiver recuado mais à direita, aqui vai estar executando dentro da estrutura de repetição. Agora, aquilo que voltar
para esquerda, a margem esquerda, aí ele está fora da estrutura de repetição. Então, no caso aqui, o print teste só executa uma vez, né, que foi o que a gente viu aqui no final. Mas se por acaso eu quiser que ele rode junto da estrutura, eu só jogo aqui, ó, logo abaixo, na mesma margem, executo novamente, ele vai estar rodando em conjunto aqui. Isso é o único princípio, assim, que no Python que é um pouquinho mais diferente, né? Porque a gente precisa praticar um pouco para entender isso aqui. Mas o restante da linguagem é muito tranquila, né? Para fazer os exercícios aí, vocês viram que não tem tanta dificuldade assim, não. É só, né, parar um pouquinho mesmo na frente aí do computador, né, aonde que vocês forem escrever o código e executar. Beleza? Essa estrutura para, né? Vocês viram aí que tem uma sequência definida. Vamos lá que tem mais coisa aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer esse exemplo aqui da soma, né, até para a gente entender melhor um pouquinho essas operações que a estrutura pode fazer. Eu vou salvar aqui, ó, para a gente não confundir. Vou salvar esse exemplo. Eu vou apagar tudo e fazer um outro. Tá, salvei aqui, legal. Agora, pronto. Deixa eu apagar tudo aqui e começar outro exemplo aqui, ó. Com a estrutura para também, né? Agora a gente vai fazer o uso da mesma estrutura. Então, estrutura de repetição para. Só que agora eu vou chamar aqui, ó, de acumulador. Esses acumuladores são muito comuns durante o código quando a gente está fazendo algum tipo de exercício que vai criar uma média, que vai fazer alguma coisa nesse sentido. Por quê? Para eu calcular uma média de um número, de uma sequência de números, a primeira coisa que eu faço é o quê? Somar todos os números e depois dividir pela quantidade de números que eu tinha. E aqui eu posso fazer facilmente com a estrutura de repetição essa ideia de acumular valores, certo? Então vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo, ó. Eu vou falar que eu vou pegar a soma de 0 a 99. Soma de 0 a 99. Então, vou colocar aqui, ó. O objetivo nosso aqui, ó. Somar os números de 0 a 99. Ok? Como é que eu posso fazer isso aqui com a estrutura de repetição? Coloca aqui, ó. For, usar o x, né? For x em range de 0 a 100. Por que eu estou usando 100 aqui? Se eu vou até 99, então significa que eu tenho que colocar um número a mais. Isso aqui eu não posso esquecer, que esse finalzinho aqui, ele sempre joga para o número a mais, ok? 0 a 99. Beleza. Como é que eu vou somar, né? Se eu quero somar esse número, eu vou colocar uma variável aqui de soma, que vai começar com 0. O soma igual a 0. Certo? Para a gente acumular a soma a partir dele. Então, o acumulador, basicamente, é essa variável aqui, ó. Então, essa soma vai receber ela mesma, né, que é soma, que é 0, o valor inicial, mais o x, que é o valor
aqui do nosso primeiro x, certo? Depois, né, ele começa com 0, depois ele passa para 1, para 2, para 3, para 4, até 99, certo? Então, por incrível que pareça aqui, ó, soma mais x, né, a primeira vez que a gente executa vai ser 0 mais 0, que vai dar 0. Aí depois a gente executa de novo, quando o x estiver valendo 1, a gente vai pegar 1 mais 0, que vai dar 1. Aí depois vai ser 2, né, o x valendo 2, aqui vai estar valendo 1, aí vai somando, e isso aí vai crescendo. Né? Só para a gente ter uma ideia aqui, ó, eu vou imprimir aqui o valor de x, eu vou colocar o print x, e vou dar um print soma aqui, só para a gente ver o tanto que isso aqui cresce, ó. Executar aqui para ver o que vai dar, ó. Olha lá. Ó, deixa eu até escrever assim na frente, ó. X, né, para a gente saber que aqui é x. X é igual a isso aqui, ó. Colocando mais str aqui, lembrando que é para converter isso aqui no string, né? E soma é igual. Isso aqui para ficar claro para a gente qual é o valor de cada uma. Vou executar aqui de novo, ó. Ele mostra aqui, ó. X é igual a 0, soma igual a 0. X é igual a 1, soma igual a 2. Aí quando o x for igual a 2, soma vai valer 3. Por quê? Se eu tenho 2 mais 1, igual a 3. Aí quando o x for igual a 3, a soma vai valer 6. Porque x com 3, mais soma 3 com 3, 6, né? E por aí vai. Isso aí vai crescendo, ó. Isso aqui vai crescendo, a soma vai só aumentando, ó. E o x vai crescendo sequencialmente, né? Até chegar no 99 aqui, ó. E dar esse resultado de 4.950, ó. Que é o valor dessa soma desses números de 0 a 99. Certo? Então, isso aqui, ó, é algo muito comum. Algo muito, muito, muito comum mesmo. Mais um exemplo aqui, ó. Isso aqui é um dos exemplos que é importante a gente ver. Vou salvar aqui, ó. Deu para entender isso aqui, gente? Ou vocês querem que explique de novo? Isso aqui é muito parecido com o algoritmo, mas às vezes pode ser que tenha alguma coisa aí que... Tô bom, Evelyn. Se tiver alguém aí, pode falar. Vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Que acaba que usa mais ou menos essa mesma estrutura também, de acumulador, né? Deixa eu apagar esse negócio. Tirar esse código aqui, ó. Então, qual que vai ser o objetivo nosso aqui, ó? Calcular a média de 5 números inteiros. Calcular média de 5 números inteiros, beleza? Eu posso fazer a leitura desse número pelo teclado? Posso. Posso fazer a sequência dessa leitura usando a estrutura de repetição? Posso, né? Assim como que eu estou usando 5, poderia colocar 10, 20, 30, quanto que eu precisar. Mas vamos colocar 5 só para não ficar cansativo aqui na hora da digitação. Então vamos lá. Eu quero fazer a leitura de 5 números inteiros e somar e tirar a média deles, né? Então colocar aqui, ó. Para x, range de 5. Eu vou colocar assim, ó. De 1 a 6.
de 1 a 6, eu sei que pegaria, né? 1, 2, 3, 4, 5, ia parar, beleza? Aí, eu vou fazer a leitura de 5 números inteiros para tirar a média deles. Então, o que eu faço aqui, ó? Número vai ser igual input, digite um número. 2 pontos. Como é um número inteiro, eu vou colocar um intzinho aqui na frente. Isso aqui vocês já sabem como é que funciona, né? O que eu digito aqui, ele vai ser caractere. Quando eu coloco o int aqui na frente, ele vai se tornar inteiro, beleza? Aí, ok, eu li esse número aqui. Exatamente, Pedro. Sempre coloca um número a mais nesse aqui, né? Principalmente se você começar da sequência do 1. Agora, se você colocasse 0 a 5, aí ia dar certo também. Beleza? Porque o 0 já é um número a menos, né? Aí acaba que no final, você contando, ó, 0, 1, 2, 3, 4, né? Ele dá 5. Então, já dá certo. Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura de 5 números inteiros. Então, coloquei minha escultura aqui para rodar 5 vezes. Aqui eu coloquei o nome de uma variável, número. E aqui a gente colocou o comandozinho para leitura. Então, a gente vai pegar um número inteiro aqui, ok? Beleza. Se eu quero calcular a média de um número, eu preciso somar esse número. Para que eu somo esse número? Para, na próxima repetição, eu ter a soma do número anterior e somar com esse que eu digitei nesse momento. Então, o que eu faço? Coloco uma variável de soma, igual eu tinha feito lá no exemplo anterior. Soma igual a 0. Então, esse soma vai receber soma, que é ele mesmo, mais o número que eu acabei de digitar. Então, soma vai começar com 0 mais 5, por exemplo. Se eu digitar 5 lá nesse campo. Então, ele vai valer 5. Na próxima repetição, eu vou digitar lá no exemplo 10. Aí vai pegar 5 do anterior mais 10, que vai dar o quê? 15. Então, ele já vai ter 15 de soma. E eu faço mais outra repetição, outra repetição, vou somando os números até que no final eu posso calcular a média fazendo a divisão por 5. Né? Então, essa divisão, inclusive, ela pode ficar fora dessa cultura de repetição, porque eu preciso ter a soma inteira, né? Depois que termina tudo mesmo, eu preciso ter a soma inteira com dividido por 5, que é o número de valores aqui que eu estou digitando, certo? Eu coloquei 5.0 por quê? Porque a soma por ser inteira, ele vai ser um número inteiro. Quando eu divido esse número inteiro por outro número inteiro, normalmente ele vai gerar um número inteiro aqui. Então, a gente vai ficar sem a precisão da divisão. Então, às vezes, fica só aquela parte inteira lá. A gente dividiu lá, por exemplo, 9 por 2. Ele não vai dar 4,5. Ele vai dar 4, né? Porque são dois números inteiros. Então, a gente coloca esse 5.0 aqui, ó, para representar que é o número real. Outra forma de fazer isso, eu posso colocar assim, ó, float. Eu preciso ter pelo menos um número real aqui para fazer com que esse número seja real também. E tenha a vírgulazinha, né? Caso aqui o ponto. Então, vou dar um print média aqui só para a gente ver, ó. Se a gente quiser, eu vou imprimir. Opa! Eu vou imprimir aqui, ó, o número, né? Só para a gente acompanhar.
imprimir a soma também. Mas lá em cima tem um int, embaixo float. Pode? Pode. Int com float não tem importância, não. Eu não posso trabalhar caractere com número. Mas int e float é número, né? Vou imprimir um número aqui para a gente saber qual que foi. E antes de calcular a média, antes de imprimir a média, eu vou colocar a soma aqui também, para a gente conferir direitinho. Então, vou executar aqui, ó. Ele mostra para mim, digite um número, eu vou colocar um número bem aleatório, colocar 78, 45, 93, 5. Aí mostrou aqui para mim, ó. Essa aqui é a sequência dos números, né? 78, 45, 90, 3 e 5. Eu tinha colocado o printzinho deles aqui. A soma deles deu 221. Né? Que foi esse acumuladorzinho aqui que nós fizemos, ó, da soma. E aqui deu 44,2 de média. Então, só conferir aqui, mas isso aqui com certeza está certo. O computador não ia errar isso aqui, não. Isso aqui é coisa que ele mais faz bem, ó. 78 mais 45 mais 90 mais 3 mais 5. 221. Então tá batendo certinho, ó. A soma é essa aqui. E aqui tá mostrando que a média é 44,2. Então a gente pega esse número aqui e divide por 5, que vai dar exatamente isso aqui, 44,2. Então tá certinho aqui o resultado. Certo? O que a gente pode colocar aqui, talvez, para ficar um pouquinho mais claro a impressão dos números? Né? Então, na hora que eu mostro aqui essa sequência aqui, eu coloquei print número, só para a gente acompanhar os valores que estavam sendo digitados, certo? Mas vai ficar mais fácil de acompanhar, a gente poderia colocar assim, ó. Coloco uma aspas, né? Coloco número, aí eu coloco, fecho aspas, coloco, tá, deixa eu imprimir por interpolação. Aqui, ó, até para fazer de outro jeito aqui, ó. Número, porcentagem de, colocar igual, 2 pontos, né? Então, faz colocar 2 pontos aqui. Depois, porcentagem de novamente. Agora, porcentagem, abro um parênteses. Primeira variável que eu vou imprimir aqui, ó, vai ser x e a outra vai ser número. Esse x aqui é para mostrar assim, ó, número 1 é tal, número 2 é tal, né? Então, o x aqui, ele está controlando minha sequência. Então, ele vai fazer a sequência de 1 a 5. Então, eu mostro o número 1, porcentagem D é porque vai misturar a letra e número. Sim, sim. Quando porcentagem D, eu posso misturar a letra e número aqui sem precisar daquele STR, né? Então, a vantagem de interpolação é isso aqui. Se pegar a manha disso aqui, fica muito mais fácil de tudo. Quer ver? Eu vou executar aqui novamente, só para vocês verem, ó. Olha lá, ó, tá imprimindo lá, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Número 1, 5, número 2, 3. Tá vendo? O input aqui também. Aqui tá fácil, ó, digite um número. Se eu quiser, eu posso colocar assim, ó, digite o número 1, digite o número 2. Aí, como é que eu faço isso aqui, ó? É só alterar um pouco aqui a escrita desse input, né? Só que o input a gente não pode usar o porcentagem D, mas a gente pode fazer assim, ó.
coloco, digite o número, coloco o mais, o str e o x. Igual a gente já tinha visto, né? Se eu quiser que apareça os dois pontos depois, eu coloco o mais. Tem umas regrinhas, né? Acaba que não tem jeito. Toda linguagem tem esses detalhezinhos. Então, ele vai mostrar agora, ó. Digite o número 1. Depois, digite o número 2, 3, 4, 5. Certo? Então, ele vai mostrar a leitura aqui na sequência, ó. Tá vendo? Ó? Digite o número 1. Isso aqui para o usuário fica muito mais claro, ó. Digite o número 4 e o número 5. Aí na impressão também fica bem melhor. Igual aqui, ó, a impressão da soma, para não ficar um print soma assim direto, o que a gente pode fazer? Soma é igual a soma vai ser inteira, né? A gente coloca aqui, assim. Soma é igual a porcentagem de, e a média igual a porcentagem de. Aí, ó. Agora executa de novo, fica tudo formatadinho, bonitinho, ó. Colocar aqui os números aleatórios, 58, 33, 77, 55, 90. Olha lá, ó, soma 313 e a média 62. É a média redondinha. Ah, não. Não. A média não dá redondinha assim. Pode, o número 303 dividido por 5 com certeza não dá redondo. Por que que ficou 62 lá? Vamos ver se vocês descobrem aí. Por que que ficou 62 redondo assim? Tinha que dar 62,6. Vamos ver, vocês estão atentos aqui, ó. Por que que nós ficamos somente com 62 aqui na média? Tudo bem, Thaís. Por conta do D. Isso, Evelyn, muito bom. Tem que colocar o F, né? Aí ele vai funcionar certinho. Eu vou até pegar. Ah, não, já. A sequência agora já é outra. Tanto faz agora. Eu vou colocar. Eu queria colocar a mesma aqui para a gente ver, mas vai ficar diferente. Olha lá, ó. 333 dividido por 5, 66,60. Aí, ó. Númerozão, né? Ele ficou com uma precisão bem grande, né? Tem 6 números aqui, porque a gente não definiu o número de casas decimais que a gente ia colocar aqui no número real. Aí, para definir o número de casas que vai aparecer, né? Se eu quiser colocar uma só, coloco ponto 1. Se eu quiser colocar 2,2, 3,3 e por aí vai. Então, o mais comum é a gente deixar aqui com ponto 2. Aí, na hora da execução aqui, ele já faz o cálculo e arredonda para a gente também, ó. Olha lá, 5,20 agora. Beleza? Então, isso aí é um exemplo de estrutura de repetição, né? O para, como eu falei. A gente tem outra estrutura, que é o while. Nós vamos conhecer ela agora também. Vocês veem que dá para fazer bastante coisa, né? Realmente tem muita coisa que pode ser feita com isso aqui. Isso aqui é só uma ideia. Leitura de números e etc. Agora, gostei aí da percepção sua. Vocês foram
bem precisas aqui, ó, nesse errozinho que tava dando, né? Na hora da impressão aqui. Tudo bem. Fiquei feliz com isso aqui, viu? Muito feliz. Tem esse códigozinho aqui, né? Que eu vou fazer um exemplo para vocês aqui um pouquinho diferente, só para vocês verem como é que funciona. Né? Ele tem um detalhezinho a mais que a gente chama de passo, que é uma sequência que pode ser alterada em relação a intervalos. Né? Eu vou fazer um exemplo novo aqui para facilitar. Deixa eu apagar aqui, apago o código todo, para a gente começar um novo aqui. Então, colocar aqui, ó, imprimir. Isso, do tipo 2 em 2, somente números pares. Imprimir somente números pares. É isso mesmo, Eve. Imprimir somente números pares. Então, número par, né, sem considerar o zero, eu vou começar de 2 em 2. O zero, para falar a verdade, eu não sei nem se é par ou se é ímpar. Eu acredito que daria par se a gente fosse fazer a operação dela de resto, né? Porque ela não vai retornar nada. Mas eu não sei desse detalhe, não. Vamos colocar aqui, ó. For x em range, começar do 2 e vou até o 100. Vamos colocar aqui, ó, 101. Ok? Se eu quero passar somente os números pares, aqui eu só colocar um print x, ele vai executar a sequência normal, ó, começando do 2 para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até chegar lá ao 100, ó. Olha lá, ó. Parou aqui no 100. Se eu quero mostrar somente os números pares, a gente vai passar de 2 em 2. Então, aqui, lá nos algoritmos, vocês chamavam isso de passo 2, né? Para ir de 2 até 100, passo 2. Então, aqui, esse passo 2, a gente simplesmente coloca uma vírgulazinha aqui depois desse range e joga o número 2. E na hora da execução aqui, ele vai passando de 2 em 2. Coisa muito simples, né? Olha lá, ó. 2, 4, 6, 8, 10, certo? Até chegar no 100 e para. Tranquilo, né? Ah, se eu quiser pegar essa sequência aqui da mesma forma, ó. Imprimir somente números ímpares. Bem fácil mesmo. Esse caso aqui funciona do mesmo jeito. Só a sequência que eu começo com o número 1, né? Começo aqui, ó, do número 1. Colocar um tracinho aqui, ó, print. Tan, 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 tan. Aí a gente divide a sequência, né? Olha lá, essa sequência dos pares, 2, 4, 6, 8, 10 e até... Não era nem para eu estar mostrando isso aqui, porque tem uma atividadezinha que eu queria que vocês fizessem aqui, que vai usar a sequência parecida com essa. Mas tudo bem. Ela vai pular um pouquinho diferente. Aí aqui já são os ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11 e por aí vai, ó. Até chegar a 99. 99 ele para. Beleza? Então aqui, mais um exemplo aqui usando o for, só que aqui pulando de 2 em 2. Assim pode passar de 3 em 3, 4 em 4 e por aí vai. Muito tranquilo isso aqui.
Professor, por que o senhor colocou esses tracinhos lá no print? Para eu conseguir saber qual é a sequência do par e do ímpar, né? Então, aqui termina a sequência do par, Tá, entendi. tracinho, sequência do ímpar. Beleza. Só para dividir mesmo. Vamos lá. Dá uma respirada agora, né? Dá uma respirada que já deu um tempinho aqui. Hoje estão fazendo almoço aqui perto de casa, porque tá cheirando que é uma beleza. E tá cedo, né? 9h40. Às vezes vai. Tô sentindo aqui. Pois é. Tá subindo um cheirão de carne danado. É que nem ontem eu tava passando ali perto. Perto do Pungas mesmo. Cheirão de churrasco subindo. Ali é direto. É bom, é. É bom. Churrasco é bom. Vamos lá. Pode falar muito não, senão fica com vontade. Outra escultura de repetição que nós temos é a escultura que chama while, né, mais conhecida por vocês aí por enquanto. Então, o enquanto, ela é muito utilizada quando a gente não sabe exatamente quantas vezes que eu vou fazer determinadas repetições. Igual no for é diferente, a gente fala assim, ó, vai começar de 1 até 100, vai começar de 1 a 10. Então, a gente sabe quantas vezes eu vou executar aquilo. Agora, no while, a gente não sabe exatamente quantas vezes, certo? Então, essa condição é variável, é de acordo com um valor específico lá. Aí, a gente vai fazer aqui a estrutura parecida com o que a gente trabalhou nesses outros exemplos, só que usando esse comando enquanto, né? E vocês vão perceber o seguinte, enquanto a condição for verdadeira, a gente executa o que está dentro lá da estrutura de repetição. Quando a instrução for falsa, ele vai sair dessa estrutura. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui. Esse aqui é o exemplo da soma, né? Daqui a pouco eu faço ele. Vou fazer o exemplo mais simples aqui. Deixa eu até separar aqui também, ó. Esses aqui são os exemplos do para, porque eu vou mandar para vocês depois, né? Exemplo do para, o for, e aqui vão ser os exemplos do enquanto, while. E aqui um novo arquivo. Vamos lá. Fazer uma sequência, vou colocar aqui, ó. Gerar uma sequência de 1 a 10. Vou gerar a sequência de 1 a 10, só que agora usando a estrutura while, né? A gente tinha usado for. Então, como é que eu faço isso aqui? No while, eu preciso ter uma condição que vai ser verificada a cada início da estrutura. Então, eu vou colocar assim, ó, vou colocar x é igual a 1. Você vê que a escrita é um pouquinho diferente. X é igual a 1. Vou colocar enquanto x for menor ou igual a 10, 2 pontos. Então, o que eu estou dizendo aqui, ó? Enquanto x for menor ou igual a 10, eu vou fazer as linhas da estrutura de repetição. Então, por isso que eu coloquei o x igual a 1 aqui inicialmente, ó. Porque o x está valendo 1. Então, nesse caso, sendo x igual a 1, x é menor do que 10. Então, isso aqui vai ser verdadeiro. Se é verdadeiro, eu executo o que está nas linhas aqui de baixo. Então, coloco um print x. Ok? Coloco um print x. Se esse print x aqui vai imprimir 1, né? Por quê?
ele foi um valor inicial aqui, beleza? Só que para eu continuar a estrutura de repetição sem eu travar meu computador, eu preciso aumentar esse valor de x. Esse valor de x aqui, ó, tem que passar a ser 2. Porque senão a gente entra num caso lá que a gente chama de loop infinito. Daqui a pouco eu explico mais sobre isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, x vai receber x mais 1, que vai ser o 1, que é ele mesmo. É um contador, exatamente. 1, que é ele mesmo, mais 1. Agora ele vai gerar a sequência certinha, ó. 1 até 10. Então, x é igual a 1. Beleza? É o primeiro número. Então, enquanto o x for menor ou igual a 10, ele vai fazer essa estrutura. Então, ele mostra o valor de x inicial, que é o que? É 1. Depois, ele passa o x para 2. Ele faz a verificação de novo, ó, x é menor do que 10? Então, a gente vai imprimir esse valor de x, que é 2. Depois passa para 3. Aí faz a verificação de novo. 4, 5, 6, 7, vai passando até chegar no 10 e vai passar para 11. Quando ele chegar a x valendo 11, ele vai verificar, ó, x é menor ou igual a 10? Não, ele não é menor ou igual a 10. Aí ele vai sair dessa estrutura e vai para a linha logo abaixo. Como esse código aqui não tem mais nada, ele para por aqui. Certo? Então, essa linhazinha aqui, ó, ela é muito importante justamente porque a gente precisa fazer esse controle. Se eu não fizer, quer ver? Eu vou apagar essa linha aqui só para vocês verem, ó. O que que vai acontecer? Esse x sempre vai valer 1, ele não vai mudar de valor. Isso aqui vai ficar repetindo o tempo todo, até travar a minha janela, ó. Tá vendo, ó? Na verdade, já travou, ó. Aparece um tanto de 1 aqui, ó. Aí, ó, ela tá travada, ó. Aqui eu ainda consigo clicar no botão pause aqui para ver se ele, ó. Pause, ele para, ó. Tá vendo, ó? Eu acho que ele ainda consegue meio que recuperar. Mas você vê que o código ele tá travado. Por conta dessa falta tá travado mesmo. Eita. Se eu clicar em reset, será que ele para? Para. Até que aqui, nesse simulador, é bem tranquilo. Mas se fosse executar diretamente na máquina, ela ia dar uma abaixada no desempenho. Depois ia travar a janela que estivesse executando, ia ter que abrir de novo depois. Aqui a gente ainda conseguiu salvar com esse botão reset aqui. Mas x é igual a x mais 1. A gente poder sair aqui, ó, e fazer a sequência bonitinha, certo? Aí, se eu for pegar e fazer aqui, ó. Agora eu vou pegar aqui, ó, gerar soma dos números de 0 a 99. 0 a 99. Essa soma a gente já tinha feito, inclusive, no outro exemplo, né? Só que com for. Então, aqui a gente vai usar mais ou menos a mesma ideia. Eu colocar aqui, ó, soma igual a 0. Toda vez que eu for fazer soma, é importante a gente zerar essa variável antes. Depois, eu vou começar a colocar a variável que vai iniciar a contagem dessa minha escultura, né? Eu posso chamar de x, posso chamar de conte, eu posso chamar de i, né? O nome aqui não importa tanto, né? O importante é ela gerar essa sequência aqui pra gente, ó, de 0 a 99. Como que eu faço? Exatamente o que eu fiz aqui, ó. Só que com a sequência um pouquinho diferente, né? Então, eu vou colocar aqui, vou usar a variável y,
Podia ser o x também, né? Não ia importar aqui, porque eu já executei o que eu tinha que executar com o x. Mas vou usar o y. Y é igual a 0. Enquanto o y for menor ou igual a 99, eu vou fazer essa repetição aqui, que é o que? Eu vou pegar a soma mais a soma mais o y. O y começa com 0, né? 0 com 0 dá 0. Na próxima, aí a gente já vai ter valores para poder calcular. Então, y vai ser igual a y mais 1. Então, y passa para 0, de 0 vai para 1, para 2, para 3, até chegar em 99. E a gente acumulando essa soma aqui, ó. Aí, quando chega no final, se eu quiser, eu posso dar um print soma aqui para ver quanto que vai dar, ó. Executar aqui. Lá deu 4.950. Se a gente for olhar, foi exatamente o mesmo resultado que nós tivemos lá no exemplo do for, só que ele foi escrito de forma diferente, né? Então, tem a sequência de 1 a 10 aqui, e depois o resultado final dessa soma que nós geramos aqui. Agora, vocês estão olhando aqui, mas falam assim, mas qual é a diferença lá do for pro enquanto? Eu praticamente não vi nada aqui ainda, porque até então a gente está chamando uma sequência definida, né? Então a gente está chamando uma sequência igual assim, ó. Aqui eu coloquei de 1 a 10, aqui eu coloquei de 0 a 99. Então, por esses exemplos aqui, normalmente eu posso falar assim, então eu posso chamar o for da mesma forma. E, na verdade, né, realmente, nesse exemplo não fica tão claro o que um enquanto faz, mas eu vou passar um outro aqui para vocês. Deu para entender isso aqui, gente? Essa estrutura aqui? Eu executo a estrutura de repetição quando a condição for verdadeira. Se a condição for falsa, aí eu saio da estrutura, certo? Deu para entender, né? Ok. Deixa eu salvar isso aqui. Eu vou fazer mais outro, só que agora que eu falei, vai ser mais na característica do enquanto mesmo. Até então a gente gerou uma sequência muito parecida com para, né? Praticamente que não dá para entender o porquê que a gente está usando um enquanto. Porque o para eu acho muito mais fácil. Você define a sequência certinha, né? Deixa eu até fechar a janela, abrir outra, porque aquela outra estava travada. Aí. Fazer mais um exemplo aqui. Vamos lá. Escultura de repetição enquanto. Quer ver? Vamos lá. Fazer uma calculadorazinha aqui, ó. Colocar aqui, ó, print calculadora. Calculadora. Essa calculadora, a gente vai digitar 2 números, fazer a operação, certo? Coisa bem simples. Vamos colocar aqui, ó, input, digite um número. Opa. Colocar a variável antes, né? No 1.
esse é o número inteiro. Eu vou aproveitar aqui, ó, vou colocar o número 2. Digite outro número. Então, digite um número e outro número. Número 1, número 2. Operação aqui, eu posso fazer a operação todos, né? Todas as operações. Eu vou colocar aqui, ó, soma é igual a número 1 mais número 2. Subtração. Vou colocar só soma e multiplicação por enquanto. Depois, se for o caso, a gente coloca as outras. Esse aqui é só um exemplo deles, né? Multiplicação é número 1 vezes número 2. Ok? Vou executar esse aqui. Soma, multiplicação. Por enquanto, não é estrutura de repetição nenhuma. Aqui é a estrutura sequencial normal. Digite um número 40, outro número 50. 40 mais 50, 90. Soma e 2.000 na multiplicação, certo? Então, a gente vai fazer isso aqui algumas vezes. Quantas vezes que a gente vai fazer essa operação de soma e multiplicação? A gente vai definir agora. Deixa eu só deixar mais claro um pouquinho aqui esse resultado. Não está tão legal ainda. Quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó. Colocar aqui o resultado para ficar um pouquinho melhor. Vou colocar assim, porcentagem B mais porcentagem D é igual a porcentagem D. Isso aqui sempre vai ser número inteiro. Inteiro com inteiro é inteiro. E aqui eu coloco número 1 mais número 2 e a soma de resultado. Aqui, ó, mesma coisa. Só que eu coloco um X aqui para mostrar que é multiplicação. Ver, ó. Número 1, número 2, multiplicação. Vou executar de novo. Vocês estão vendo que isso aqui é uma operação normal, né? Tem nada demais aqui. Sequência de operações básicas, ó. Mais, multiplicação, impressão. Vou digitar o número aqui agora, ó. 30, 70. Então, 30 mais 70 é igual a 100. 30 vezes 70 igual a 2.100. Beleza? Então, essa aqui a operação fica um pouquinho mais clara para a gente agora, porque tem a impressão do resultado melhorzinho, certo? Aí, a ideia minha vai ser o seguinte: eu quero fazer essa operação de soma e multiplicação algumas vezes, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Isso algumas vezes a gente não sabe exatamente quantas vezes são, mas a gente vai definir aqui, ó. Colocar assim, opção igual a 1, certo? Opção é o nome da variável. Enquanto opção igual a 1, então, enquanto essa variável aqui, ó, foi igual a 1, eu vou fazer isso aqui, ó, que a gente tinha colocado aqui embaixo. Opa. Então, vou ter que arrastar ele um pouquinho para a direita, né? Essas linhas aqui todas têm que ficar para a direita.
Ele executar no escritor de repetição. Então, quando a opção for igual a 1, a gente vai fazer. Por que eu comecei com a opção igual a 1? Para ele executar isso aqui pelo menos uma vez. Certo? Ele vai executar isso aqui pelo menos uma vez. Que é o quê? Digitar os números, fazer as operações e mostrar o resultado. Quando ele chegar aqui no final, ele vai perguntar assim, ó. Aí vai ser uma pergunta, né? Opção é igual a input, deseja continuar fazendo operações. Então, deseja continuar fazendo operações. Aí aqui, ó, sim vai ser igual a 1. Colocar não é igual a 0. Ou qualquer outro número, né? Se colocar qualquer número diferente de 1, ele vai parar. Então, qualquer coisa diferente de 1, ele não executa mais. Então, coloco o int aqui também, que vai ser o inteiro que eu estou lendo. Isso aqui, se eu quisesse colocar, eu poderia colocar letra, né? O S. Então, aqui, ó. Daqui a pouco a gente modifica um pouquinho o exemplo para ficar um pouquinho melhor. Eu pego o S aqui para ficar mais claro. Né? Então, deseja continuar fazendo operações? Então, se eu quiser continuar, eu aperto 1. Se eu não quiser continuar, eu aperto 0 ou qualquer outro caractere. Aí ele para. Então, nesse caso aqui, ele vai fazer a leitura desse valor. Se ele for igual a 1, ele executa a leitura novamente. Se for igual a 0 ou qualquer outra coisa, ele para. Quer ver? Ó, o que vai acontecer agora? Ó? Então, eu vou executar aqui. Ó. Ele mostra lá, ó, digite um número. Né? A gente sabe que pelo menos uma vez isso aqui vai acontecer. Colocar 50, 60, ok? Resultado está aqui, ó. 50, 60, 110, 50 vezes 60, 3.000. Aí ele pergunta aqui agora, deseja continuar fazendo operações? Eu vou colocar aqui sim, então vou digitar 1. Pressionar Enter aqui, ó. Aí ele aparece de novo, ó, calculadora. Digite um número. Aí coloca aqui, ó, 5. E outro número, 7. Então 5 mais 7, 12. 5 vezes 7, 35. Quer fazer mais operação? Sim. Aí ele mostra de novo, né? Digite um número, 8 e 9. 8 mais 9, 17. 8 vezes 9, 72. Eu não quero fazer mais, então eu vou colocar 0 aqui, ó. E vou pressionar Enter. Ele para o código. Então, ele executou 3 vezes, certo? Mas eu poderia executar isso aqui 5, 7, 8, 10, 15, 20 vezes se fosse necessário. Entendeu? Então, a diferença do for e o para é principalmente essa. Eu não tenho um número definido de vezes que eu vou executar essa operação, então é melhor usar o while. Agora, se eu tiver um número definido, eu uso o for, que é mais simples, certo? Então, basicamente, a mudança é essa aqui. Deixa eu salvar essa versão aqui, ó. Aqui a gente está usando o 1 e o 0, né? Para continuar ou não. Mas se eu quisesse, eu poderia colocar com letras também. Opa, não pegou lá, não. Aqui, ó. Opção. Vou colocar aqui, ó. Opção significa sim. Agora vai ser texto, né? Opção igual a S. Então, se enquanto a opção for igual a S maiúsculo, aí tem um detalhe. Pode ser que a pessoa coloque S minúsculo também. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Posso colocar isso aqui é uma condição, certo? Aí eu coloco assim, ó, 2
tracinhos para cima. Esse símbolo é mais difícil de colocar, principalmente no celular, então eu posso colocar assim, ou, né, que fica mais fácil. Opção igual a S minúsculo. Então, enquanto a opção for igual a S maiúsculo ou opção for S minúsculo, a gente vai fazer o que está dentro da escultura de repetição. Aí no finalzinho aqui, ó, eu posso colocar para digitar, né, sem esse int aqui na frente. E se for igual assim, a pessoa vai colocar S. E se for igual a não, pode colocar N. Certo? Então a leitura a gente coloca diferente. Deixa eu rodar aqui, ó. 60, 70. Olha lá, ó, 60, 70, 130. A soma, a multiplicação, 4.200. Desejo continuar fazendo operações, vou colocar aqui sim, colocar S minúsculo aqui, ó. Enter. Aí aparece de novo, certo? Colocar aqui agora 90, 90, 180, 8.100. Colocar pra, mais uma vez, ó. S, agora 75, 70. Olha lá, ó, faz o cálculo bonitinho, mostra o resultado. Não quero mais, coloco que não e vou sair. Então ele sai agora na operação. Beleza? Então, essa estrutura, ela tem essa flexibilidade no sentido de fazer a execução do código algumas vezes sem a gente saber exatamente quantas vezes vão ser executados. Então, é muito importante por conta disso aí. Então, tem a primeira versão, a segunda versão aqui agora. A primeira com número e a segunda com letra. Deu para entender, gente? A diferença, né? Deu, né? Ótimo. Muito bom. Vou colocar lá. É só terminar a aula a gente coloca. A gente já tá finalizando. Vou levar muito mais tempo aqui, não, porque senão acaba que fica cansativo, né? Mas ainda tem umas coisinhas para ver. Eu vou mostrar para vocês o que tem que fazer aqui de exercício e vou deixar esse exercício para vocês treinarem também. Então, olha só. Isso aqui é até fácil em relação ao que vocês viram aqui na aula de hoje, em relação aos exemplos, né? Os exemplos que vocês fizeram aí, que nós fizemos juntos, vai dar para fazer isso aqui tranquilo. Esse exercíciozinho aqui, né? Isso aqui não é avaliativo não, viu, gente? Isso aqui é para treinar. Vai ter exercício avaliativo quase toda semana. E a gente vai ter coisa para fazer essa semana também. Eu não vou mandar exatamente hoje, né? Mas esse aqui eu já vou postar junto com o material de slides para vocês irem treinando. Tá falando o seguinte, ó, os Jogos Olímpicos da Era Moderna ocorreram a cada 4 anos a partir do ano de 1896, Atenas, Grécia. Crie um programa em Python que faça a listagem dos anos que ocorreram os jogos. As condições: os jogos não foram realizados nos anos de 1940 e 1944, devido à Segunda Guerra Mundial. E esse ano de 2020, a gente teria os jogos também. Evelyn, essa matéria agora,
eu vou até conferir direitinho com o pessoal do pedagógico, mas acho que a gente tem uns 4 meses de trabalho. A divisão de tempo aí já está bem diferente do que a gente estava fazendo no tempo passado. Antes a gente tinha o quê? 6 módulos, só que era muito rápido, né? Eu vou conferir com o pessoal lá, até para poder finalizar meu planejamento aqui também. Então, na sequência é o seguinte, a gente tem que gerar uma sequência de números de 1896, que foi a primeira realização dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos acontecem de 4 em 4 anos, e ele não foi realizado nem em 1940 e nem em 1944, devido à Segunda Guerra Mundial. E tem um detalhe aqui, que em 1920, que deveria ter acontecido também os Jogos, ele não aconteceu, por conta da pandemia, certo? Então, a gente vai gerar uma sequência parecida com essa aqui. Começando lá de 1896 para 1900, 1904, 1908, até chegar 2016, certo? 2016 vai ser a última. Aí, isso aqui também para treinar, não é exercício avaliativo, não. Cria um programa em Python que faz o cadastro da idade de 10 atletas. Ao final do cadastramento, faça a impressão da média dos atletas, assim como mostre a maior e a menor idade cadastrada. Então, pelo que a gente já viu hoje, já é possível fazer esse exercício aí tranquilo. Cadastrar 10 atletas, ou seja, ler a idade de 10 atletas e mostrar a média dessas idades. Depois, mostrar também a maior e a menor idade cadastrada. Ah, como que eu faço isso? Pegar a menor e maior idade? Tranquilo. Pensa direitinho que vocês vão conseguir. Né? Geralmente, só uma dicasinha, geralmente eu tenho que usar uma variável para eu controlar isso, né? Armazenar lá qual é a menor idade e qual é a maior idade. Eu armazeno isso aí na variável e vou verificando isso a cada execução. Em algoritmo vocês faziam isso, eu acredito que sim, né? Pois é. Aqui, ó, tem um exemplo de execução desse código. A idade de 10 atletas, as idades aqui, ó, que foram digitadas, a média de idades, a maior idade dentre elas foi 33, se a gente for ver aqui, é isso mesmo, ó, 33 aqui, e a menor idade, 18, foi essa aqui, ok? Essa aqui até que não precisa fazer, não. Não vou nem mandar essas aqui por enquanto, não. Vou mandar até aqui, é só para vocês irem treinando. Amanhã, ou no máximo na quarta, eu já mando o exercício mesmo das estruturas de repetição. Beleza? Ok. Tranquilo, né, gente? De boa demais, né? Eu não jogo LOL, não. É, meu sobrinho que instalou aqui pra mim também, mas eu não jogo, não. Ele, na verdade, ele instalou pra poder jogar, né? Ele veio cá e ficou jogando aqui. Esses jogos são demorados, é que não falei. Eu acabo que não tem muito tempo para poder pegar assim, não. Ai, ai. Beleza, gente? Então é isso aí. Boa semana para todos, né? Ótima semana para todos, né? Vai ser uma semana aí mais puxadinha, mas vai ser a semana que vocês vão tirar de letra também. Valeu, um abração aí para vocês. Tchau, tchau.